Olá, boa tarde! Estamos um pouco atrasados hoje, começando mais uma quinta técnica. Hoje é dia 26 de junho de 2014. Sejam bem-vindos. Eu sou Fausto de Arruda Botelho, da Enfoque Informações Financeiras. Enfoque provê o software com o qual eu apresento os gráficos a vocês. E sou também da Constop Consultoria. Constop tem um produto de recomendações de compra e venda, se você tiver interesse. Entre no nosso site ou ligue para nós aqui, 3957-5890. Muito bem, nós vamos analisar os mercados nacionais e internacionais, vamos ver como pode ser aí a próxima semana para a Bovespa e S&P, Dow Jones, e vamos responder algumas perguntas. Então, começando sempre, como sempre, com o índice Bovespa. Estou com o volume do índice Bovespa aqui, que eu vou tirar. E então estou apresentando para vocês o índice Bovespa nominal, à vista, não indexado, gráfico que eu trago desde 1994. 94 que é em 94 que acaba a inflação. Se eu vou um ano para trás, vejam só o que acontece. Ó. Se eu for para 90, por exemplo, a gente tem um banco de dados, mas aí esse foi um período de inflação muito alto, então distorce completamente o gráfico. Né? Por isso eu faço esse gráfico a partir de julho de 1994, quando nós já, isso é pós-plano cruzado, plano real, né? O que eu fiz aqui que não deu certo? 94, julho 1º, ok, agora sim. E aí a gente tem uma coisa menos inflacionada. E dá para a gente ter um histórico legal do gráfico, que são praticamente 20 anos, né? 19 anos de gráfico. Muito bem. O que aconteceu essa semana é que aquela reta que eu mostrei para vocês a semana passada foi respeitada. Os preços aparentemente estão deixando um topo, até porque aquela cara de bandeira de alta perdeu-se totalmente. Né? O fechamento da quinta-feira na máxima do dia não se concretizou, e o que se concretizou foi uma nuvem negra que fez os preços então deixarem mais um ponto nessa reta. Agora a gente pode dizer que essa reta tem 3 pontos, segurou os preços. Se a gente for para um gráfico semanal, a gente vai ver que esse processo aqui parece que é uma deriva, ou seja, os preços sobem com esse ímpeto aqui e depois fazem uma força danada para continuar a subir. Isso é um processo de deriva, né? Eles derivam no sentido da tendência. Isso mostra a perda de força desse ímpeto aqui, que começou em março desse ano. E também, se o mercado fecha assim, esses 3 candles fazeriam, eu estou mostrando aqui, eu lembro o gráfico semanal, eles quer dizer, comporiam, na verdade, uma formação de reversão, que seria um clímax em definição reversão, né? Clímax, esses 2 candles, essas 2 semanas, em definição reversão, que configurariam uma estrela da tarde, um candle bastante negativo. Logicamente, essa barra preta precisa se manter, o mercado tem que ter que cair ou não fechar muito acima do fechamento de hoje, amanhã, que é sexta-feira, quando então vai ser fechada essa barra. Né? Muito bem, volto ao gráfico diário e o fato é, a nossa tendência de baixa está intacta e, portanto, nós continuamos baixistas no médio e longo prazo, mais baixistas agora. O mercado está dando mostras de que não tem forças para ir adiante. Ele rompeu o último topo, desrompeu a resistência desse último topo, e agora a gente precisa ficar de olho para uma indicação de curto prazo, que seria a reta entre esses 2 fundos aqui, o fundo de junho e o fundo de abril. Se a gente for para o intraday, a gente pode ter talvez uma direção melhor para seguir isso, né? Então, se essa reta for rompida, esse processo
se confirma como uma formação de topo, uma deriva, né? Aparentemente é o que vai acontecer, porque nós estamos, ou pelo menos o preço deve testar aqui no curto prazo a parte de baixo dessa reta, porque esse é um movimento impulsivo de baixa, e esse aqui tem toda a característica de ser apenas uma processo de realização de lucro desse movimento de baixa aqui. Isso tem cara de bandeira de baixa aqui no gráfico de intraday de 15 minutos. Se eu fizer o intraday de 30 minutos, ele fica com mais cara ainda. Se eu fizer o intraday de 60 minutos, ele vai ficar com mais cara de bandeira de baixa ainda, né? Vejam só, esse é o intraday de 60 minutos. Então isso aqui tem toda a característica de bandeira de baixa, que é um processo de realização de lucro. Que lucro? O lucro do mastro, esse lucro. Então assim que é sanada a necessidade de realização de lucro, que aconteceu durante o pregão de hoje, os preços voltam a cair e colocam para baixo uma amplitude mais ou menos igual ao mastro, né? O mastro que o precedeu. O mastro traz os preços aqui para 52.200, é para onde eu acho que está indo o índice Bovespa à vista. Volto para o gráfico diário. Então nós estamos baixistas no curto, médio e longo prazo. O Ibovespa à vista, vamos ver o índice Bovespa futuro, o que ele tem a nos dizer. Mudou o mês e a gente agora lembra que nós temos aí uma reta que vem lá de cima. Será possível? Além daqui, além daqui. É uma reta muito significativa, né? Eu lembro a vocês que esse é o índice futuro da Enfoque. Esse gráfico é um gráfico artesanal, no sentido de que cada indústria ou cada empresa de análise técnica deve ter o seu, que é diferente de outro, porque ele é um gráfico ajustado. Todo mês vence-se, a cada 2 meses, o mês futuro que está sendo usado para referenciar esse gráfico, que hoje é o índice agosto, era o índice junho, agora venceu junho, passou a ser o agosto, né? Aqui nessa semana venceu, acho que o dia 16, na verdade a quarta-feira mais próxima do dia 16, se não me falha a memória, ou do dia 15, né? Quarta-feira mais próxima do dia 15, é onde ocorre o último dia de negociação dos meses futuros do índice Bovespa futuro, negociado na BMF. Muito bem, então agora nós estamos referenciando esse gráfico todo aqui, que tem, esse aqui eu posso pôr mais antigo, porque não tem o problema da inflação, porque por se tratar de um mercado futuro, o preço futuro, hoje, por exemplo, nós estamos negociando o preço futuro, sim, que é o preço do Ibovespa, não para hoje, mas para agosto desse ano de 2014, né? Então, como ele já está sendo negociado no futuro, desconta-se a inflação daqui até o futuro, a inflação esperada pelo mercado aí daqui até o futuro. Vejam como isso aqui estava com característica de bandeira de alta na última quinta técnica, né? Ô Júnior, a última quinta técnica foi na quinta, né? Foi quarta-feira, porque quinta foi feriado Corpus Christi. 1, 2, 3, peraí, então vamos ver aqui. Foi esse dia, 18, 19 e 20. Então foi esse dia aqui, né? Foi 17 de junho. Foi dia 18, foi a quinta técnica. 19, dia feriado. Exatamente, dia 18, exatamente. 1, 2, 3, 4, 5. Tá certo. Então é como se tivesse sido na quinta, né? Então esse dia aqui também, então quer dizer, nós estávamos na semana passada nós estávamos com essa visão aqui, né? Nós tínhamos esses candles aqui, isso aqui parecia uma bandeira de alta sendo escapulindo, né? Parecia que os preços estavam escapando da bandeira de alta. Não aconteceu, os preços acabaram então deixando aí, respeitando essa reta e deixando mais um ponto nessa reta. Isso coaduna-se totalmente com a nossa visão com essa tendência de baixo, com a nossa visão de mercado de baixo, de médio e longo prazo. Nossa visão é que 1, 2, 3, 4, 5, tivemos uma onda impulsiva e agora vamos ter uma onda corretiva, da qual nós já tivemos a onda A, a onda B e agora estamos entrando na onda C, que deve ser
maior, ou pelo menos da mesma amplitude que a onda A, e portanto essa amplitude põe os preços abaixo do fundo do subprime aqui. Eu pessoalmente acho que nós vamos possivelmente navegar nas proximidades desse que a gente pode chamar de fundo do poço, né? Aqui nós temos gráfico desde 1990, são 10, 25 anos quase de gráfico, e a gente vê que os preços não passam de 26 mil pontos, que foram esses fundos aqui de 92 e 2002. Nós tivemos fundos também em 28 mil pontos em 90 e 95, tivemos fundo em 30 mil pontos também em 98. Né? Eu acho que os preços estão caminhando para cá, mas isso é longuíssimo prazo. Agora o que interessa é que se o mercado está numa tendência de baixa, eu acho que ele está, ele se exauriu nesse processo de alta e vai começar a galgar níveis mais baixos. Por quê? Porque ele testou a reta e deixou o ponto na reta lá, e acho que não deve retomar o teste dessa reta, pelo contrário, ele deve testar seus próximos suportes, que estão aí a 52 mil pontos. Então estamos baixistas no índice de Bovespa futuro, curto, médio e longo prazo também. O S&P, por outro lado, está lá no seu processo de alta, né, navegando em águas nunca antes navegadas, mas ele esteve, né, na semana passada, 1, 2, 3, 4, 5, ele estava 18, né, nós fizemos aqui, né, a quinta técnica. Então ele estava rompendo esse último topo, mas rompeu o último topo e não teve prosseguimento, né? Então isso não é muito positivo para ele, né? Romper um topo nessa situação em que ele está navegando no seu nível mais alto de todos os tempos, né? Vale dizer que nós assistimos a uma alta do fundo do subprime até agora de 83% do fundo ao topo no S&P, que é uma monstruosidade, né, para um país que tem quase zero de taxa de juros. Eu acho que indiscutivelmente o dinheiro que está sendo fornecido pelo Banco Central Americano acaba desaguando na Bolsa de Valores, e isso eu quero crer, o maior responsável por essa alta aí, muito mais prolongada do que nós poderíamos imaginar, né? Mas enfim, quando o preço está nessa situação de estar navegando nos seus níveis mais altos, o rompimento de um topo deve normalmente empurrar os preços para cima. Isso não aconteceu aqui. Se a gente muda isso para semanal, a gente acho que vai perceber também uma pequena deriva aqui, né? Mensal, já que está acabando o mês, não diz nada, a gente está subindo apenas, né? Mas no semanal a gente nota uma pequena derivazinha nos preços aí. Então, não sei, indefinido, o S&P continua na sua tendência de alta, que vai terminar, que acaba quando terminar, né? Não temos ainda nada de muito assim categórico no sentido de que ele volta para testar sua reta suporte. Agora, o Dow Jones, que a gente tem acompanhado mais, é que tem está nos dando aí, eu acho, sinais de alerta, né? Vou limpar um pouco a minha área aqui e vou lembrar vocês que nós temos dois níveis traçados aqui. Esses níveis são os níveis do topo de 2000 e eu fui fazer uma coisa aqui, eu vou botar aqui os topos de 2000, quando os preços caíram 42%, 43%, e os topos de 2007 e o topo de 2007, quando os preços caíram 55%. Esses topos estão tecnicamente no mesmo nível, os preços estão ainda testando esse nível. Chegaram próximos no meados do ano passado, já em abril, sentiram a presença dessa resistência. Depois, em novembro do ano passado, eles acabaram adentrando essa faixa, né, composta entre os dois topos, né, mas que tecnicamente, como eu disse, são a mesma coisa, porque eles diferem 2,2% entre eles, num processo
de alta que vem desde 1982 e foi de nada menos que 780%. Então, 780% de alta, e daí a gente tem um topo que é 2% de distância do outro, sendo que esses topos estão acontecendo a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos de distância, né? Então o mercado sobe 18 anos, 700 e tantos por cento, e depois ele tem dois topos distantes, 7 anos entre eles e a 2% de distância. Por isso que eu digo que é praticamente ao mesmo nível. A gente então diz que tecnicamente eles estão no mesmo nível. Os preços, então, no final, eles entraram essa faixa entre os dois preços em novembro, não conseguiram romper a faixa, caíram e finalmente em dezembro eles conseguiram. Aqui essa grande barra que a gente pode ver, que aconteceu dia 18 de dezembro, se não me falha a memória exatamente, dia 18 de dezembro, foi quando o Ben Bernanke, presidente do Fed, então anunciou que o tapering, que seria a retirada dos incentivos econômicos lá, seria feita de uma maneira bem suave. O mercado gostou e rompeu-se essa reta, o mercado voltou, fez um pullback para a faixa e depois entrou para dentro. Isso produziu o que eu chamei de a indicação do século, que aparentemente está válida ainda, porque os preços não vieram acima desse nível, né? Na verdade, eles, só para contrariar, eles sim fecharam um pouquinho acima, mas a gente vê aqui que eles tocaram esse nível, voltaram a cair, isso agora no mês de junho, e de novo tocaram esse nível e voltaram a cair. Agora eu acho que eles estão se acumulando numa pequena bandeira de baixo, que vai mandar os preços testar a reta suporte, e essa reta suporte vai ser rompida e os preços vão despencar. Isso é o que eu estou achando. Mas eu já acho isso faz tempo, vocês que me acompanham aqui, né? Mas, como eu também já disse muitas vezes aqui na Quinta Técnica, os sinais de análise técnica são cumulativos. E, portanto, se nós tivermos esse sinal que eu considerei a indicação do século, por quê? Bull trap. Bull trap é aquela situação que um nível importante de resistência é rompido e desrompido, que é exatamente o que aconteceu aqui. Agora, nós não estamos falando, bem, a indicação de bull trap é tão mais importante quanto mais importante seja o nível de resistência. E eu estou, agora mostro de novo para vocês, mostrando para vocês aqui algo que salta aos olhos, porque é o que eu chamei de a mãe de todas as resistências, né? Vejam, esse é um gráfico de 100 anos, isso aqui é o topo de 29, isso aqui é o topo de 66. E aqui nós temos uma situação que salta aos olhos, porque dois topos exatamente no mesmo nível, dois topos no nível importantíssimo, já que uma vez caiu 43% e outra vez caiu 55%. Então, essa indicação de bull trap numa resistência dessa é de uma importância ímpar. É uma coisa que você que está aí começando, dê uma boa espiada nisso, porque isso aqui é uma coisa que você vai ver uma vez na sua vida, provavelmente. Você não vai ver de novo um gráfico, se eu estou certo, né? Eu acho que nós estamos vendo aí a virada do mercado. Isso está para se decidir, porque ou, muito que bem, os preços vão romper essa resistência, vão sair aí dando uma boa acelerada para cima, ou eles não vão romper a resistência, como eles estão mostrando aqui, ó. Foram tentar uma vez, não conseguiu. Foram tentar outra vez, não conseguiu. Eu lembro que eu estou mostrando para vocês o gráfico do Dow Jones indexado pelo CPI, né? Que o gráfico do Dow Jones não indexado é um cara que só sobe. O gráfico não indexado, no gráfico não indexado, os preços também estão em mares nunca antes navegados. Agora, no gráfico indexado, o buraco é mais embaixo. E daí a gente tem essa situação aqui, que muda completamente de figura, né? A gente já enquadra os preços nesse canal de alta, a gente percebe bem os ciclos econômicos aqui, expansão aqui, no topo de 29, depois outra expansão nesse topo de 66, e essa outra expansão agora, né? Então, por que eu estou muito... quer dizer, a minha leitura técnica indica assim, de uma maneira muito clara para mim que a chance é muito grande de nós estarmos vendo um topo aqui. Porque nós tivemos o que eu chamei, como digo de novo, a indicação do século, que foi esse bull trap na mãe de todas as resistências, ou numa resistência de proporções bíblicas. Muito bem, os preços romperam, deram essa indicação, bateram na reta de suporte, que é uma reta espetacular. É uma reta
que vem do fundo do subprime, passa nesse fundo de 2011, no fundo de 2012, no fundo de 2013 e outros três fundos aqui em 2014. Quer dizer, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fundos, 7 pontos nessa reta. E veja, os preços estão perigosamente próximos dessa reta. Uma reta como essa, minha gente, 7 anos. Quantos anos são? 1, 2, 3, 4, 5 anos, desculpa. 5 anos, 7 pontos na reta, vocês podem crer, embaixo dessa reta tem milhões de ordens de stop. Essa reta rompida começa a pipocar a venda de tudo quanto é lado. Eu tenho uma forte convicção de que esse é um divisor de águas. Se o mercado, fiquem de olho nessa reta, se o mercado romper essa reta, vai dar dor de barriga no mercado americano. E ele está dizendo para a gente que ele vai lá testar a reta, porque ele não está conseguindo romper esse cara aqui. Já rompeu uma vez e entrou para dentro. Não era para acontecer isso, porque acima da mãe de todas as resistências tem que ter milhões, tinham que ter milhões de ordens de stop de compra da turma que estava short aqui, que estava com posições de venda nesse nível. Milhões, nós estamos falando de Dow Jones, são milhões, bilhões de dólares envolvidos. Tinha que ter ordem de stop, o mercado tinha que ter engatado primeira, segunda, terceira, tinha que ter saído cantando pneu. Não fez, entrou para dentro. Uma grande indicação. Por quê? Porque tem alguma coisa muito errada. E o que que é? Os livros vão falar disso. Não, mas provavelmente tem a ver aí com essa ajuda econômica aí do quantitative easing, 1, 2, 3, etc. e tal. Bem, resvalou na reta, subiu, está se arrastando para cima, chegou lá, não conseguiu romper, foi de novo, não conseguiu romper, muito que bem. Eu acho que nós estamos na véspera de testar, tocar esses stops aqui e esse mercado desmoronar. Então, portanto, baixistas, curto, médio e longo prazo no Dow Jones. O mercado de dólar, eu acho que vale uma menção. Nós tivemos uma queda bastante significativa esses dias, né? Nós aqui até, no fundo, tomamos uma posição de compra anteontem, porque imaginei que nós tivemos uma reversão logo após o rompimento da resistência. Me adiantei um pouco, acabei sendo estopado. Mas os preços hoje estão chegando próximos aí do seu fundo principal, então não tem muito o que fazer no dólar. Eu acho que tem que esperar ver qual vai ser o comportamento aqui no 1,850, que é o fundo dele de abril, né? Esse é o dólar comercial. A gente pode ver aqui também o dólar, a gente pode ver o dólar mini dólar, contrato de... Não, o mini dólar, sim, aí nós tivemos uma indicação, o mini dólar futuro, que agora está sendo negociado para julho, nos deu uma bela uma indicação de baixa, porque rompeu essa acumulação aqui e caiu, fechou na mínima do dia. Eu acho que nós temos uma bela queda aí projetada em termos de análise técnica para o dólar, que seria essa perna projetada para baixo a partir daqui. O dólar está com condições de chegar a 2,08, não consigo ver isso aqui, 2,100, a 2,10, né? Dólar 2,10, está 2,20, pode cair aí mais aproximadamente 4,3%, é o que está projetando o rompimento dessa acumulação, que hoje ficou bem claro, né? Rompeu essa acumulação, é isso aí. Vamos analisar a Petrobras, vale depois algumas perguntas. Eu estou com um pouco de pressa hoje de novo, um pouco apertado, mas vamos responder algumas perguntas. Vale do Rio Doce está... nós entendemos que esse rompimento coloca os preços numa tendência de baixa de longo prazo. Fibonacci disso é R$ 8,00, primeiro número Fibonacci, né? Isso, infelizmente, é um processo de alta, que a gente vê claramente aqui, que começa em 1998. Né?
subprime aqui não corrigiu nem o Fibonacci da tendência de alta que a gente sabe que começou aqui com o presidente Lula. Se a gente fizer essa última aqui, 2002, quer dizer, na verdade corrigiu o primeiro número Fibonacci dessa alta a partir da era Lula aqui. Mas a gente vê que o processo aqui em Vale, o buraco é mais embaixo, né? Por quê? Porque subiu muito, né? Porque de 98 até o topo anterior ao subprime subiu nada mais, nada menos que 8.700 e tantos %. Então, a queda acaba sendo proporcional. Muito bem, nós entendemos que os preços fizeram uma formação de topo, essa formação de topo está clara, foi uma formação de topo, o mercado rompeu esse nível, isso aqui tudo foi um pullback, e agora os preços estão nessa grande acumulação aqui, e acho que com grandes chances de romperem esse nível de suporte. Hoje eles tiveram essa alta, mas já fecharam aí próximos mais próximos da mínima do dia do que da máxima do dia, né? Portanto, eu acho que esse processo de acumulação aqui é uma acumulação de continuação que deve terminar com os preços rompendo essa reta e buscando o seu último fundo mais importante aí, próximo dos 24. Então estamos baixistas em Vale curto, médio e longo prazo. Eventual fechamento de Vale acima de 26,80, eu acho que colocaria ele em condições de repente evoluir até para essa próxima resistência 28,20. Mas não acho que é o que vai acontecer não. Eu acho que ele se testa o próximo fundo a 25 e aí já estaria aí meio que no processo de romper essa reta, né? Essa reta a gente pode dar uma acertada nela aqui, para esse último fundo. Acho que, de qualquer maneira, a gente tem essas duas retas, né? Rompimento de alguma delas indicaria provavelmente uma alta mais acentuada. Eu acho que vai romper a reta suporte. Petrobras, por outro lado, a gente nota que também nós temos o rompimento dessa reta aqui, que eu acho que é bastante significativo, né, que mostra que esse processo todo terminou, esse processo todo de alta terminou com o rompimento dessa reta aqui. Aí a gente vê um processo de correção, o mercado entrando numa tendência de baixa, e nós entendemos que isso daqui é uma acumulação de continuação. Na verdade ela foi rompida, os preços voltaram a cair, mas a gente sabe que Petrobras está num processo complicado, né, com duas CPIs acontecendo. E o que eu acho que chama a atenção é o fato de que a reversão do que aconteceu agora aconteceu nesse nível que eu acho que é um divisor de águas. Esse nível. A gente tem muitas ocorrências aqui, eu vou mostrar aqui a partir de 2010, a gente tem esse fundo de 2010, acumulação aqui em 2011, outro fundo aqui em 2012, esse topo aqui muito próximo, né, em 2012, e principalmente a gente vai dar uma acertadinha nesse nível aqui agora, esse topo, esse último topo em novembro do ano passado, mais um outro topo aqui em maio e agora um outro topo. Quer dizer, isso aqui, minha gente, é o mercado dizendo que, olha, não tem mais força. Ele rompe esse topo aqui e não vai, vocês percebem? Então, não tem mais força. A gente tem só esperar que esse nível aqui, que essa pequena reta seja rompida. Se a gente for no intraday, isso aí pode estar marcado de uma maneira bem interessante, né? Então é ficar de olho. O rompimento disso aqui acho que vai projetar a Petrobras para quedas bastante significativas. Nós temos baixistas aí, curto, médio e longo prazo, portanto, em Petrobras. Aqui no intraday a gente vê que isso aqui também tem cara de uma acumulação de continuação. Vamos voltar para o diário. E eu acho que em função dessa violenta queda que nós tivemos aí, em função das manobras fiscais do governo, né, com o processo lá de dar os campos sem licitação, etc. Enfim, eu acho que é possível que a gente tenha um pouco de acumulação por aqui, podemos aí colocar um viés aí meio neutro, lateral aí no curto prazo, de lateral para baixo. No curto prazo nós continuamos baixistas, médio e longo prazo bastante baixistas, né?
Quando vejo o Petrobras, gosto de mostrar petróleo. O petróleo Nova York está nessa situação. Petróleo eu já mostrei várias vezes aqui, faz algum tempo que eu não mostro, vou mostrar de uma data mais antiga. Ficou 20 anos dentro dessa faixa, que é a toca que ele habitou, com a farra do dinheiro fácil, que depois aconteceu a crise do crédito, né? A bolha do crédito, os preços acabaram rompendo essa faixa, porque dinheiro fraco acaba botando todo mundo no consumo da energia. Deu no que deu, os preços voltaram, resvalaram na faixa e subiram e agora estão se arrastando para cima, no que eu acredito vai ser uma formação de topo. E em sendo uma formação de topo, eu acho que nós estamos caminhando para que esse nível seja rompido e os preços venham aqui para 46. E acho mais, acho que a gente olhando isso aqui, a gente vê claramente 1, 2, 3, 4, 5. Acho que nós vimos a A, estamos vendo a B, vamos ver a C deve vir abaixo da A, portanto eu acho que o petróleo volta para dentro da faixa que ele habitou durante 20 anos. É assim que costuma acontecer com commodities. Commodities, quando saem, dão picos desse tanto, eles voltam lá para o lugar que eles saíram. É assim que costuma acontecer. Eu tenho uma forte convicção de que isso vai acontecer. Se isso acontecer, vai ser bastante prejudicial para a Petrobras, logicamente, já que ela investiu tanto no pré-sal. Porque se os preços vierem para essa faixa aqui, o pré-sal fica inviável. Porque custa mais, segundo a Petrobras, o pré-sal é viável a partir de 55 dólares, essa faixa aqui mais ou menos. Segundo a British Petroleum, 65 dólares. Se o petróleo vem abaixo disso, fica bem complicado, né? E analisando aqui no curto prazo, a gente está vendo aí, se a gente fizer um semanal aqui, a gente vê com mais clareza o mercado se arrastando aqui, né? Mais ou menos que nem o mercado americano, sobe e depois começa a se arrastar para cima. E agora, aí no semanal, a gente está prestes a ter, no rompimento deste nível de resistência, a gente está prestes a ter uma indicação importante aí, que seria um clímax de alta em definição e reversão. Se o petróleo cai amanhã, confirma essa formação aqui, e principalmente se ele fechar ali perto do 104 e se fechar então perto do 103, nem me faz. Nós temos aí no semanal uma forte indicação baixista, que deve fazer os preços voltarem para testar essa reta suporte aqui de longo prazo, que eu acho que vai ser chamada de regra do pescoço, porque isso aqui vai ser chamado de uma formação de cabeção. A grande formação de cabeção do petróleo vai ilustrar muitos níveis de análise técnica. Enfim, eu estou bastante baixista no petróleo e isso me faz também aumentar minha convicção na baixa de longo prazo, médio e longo prazo do Petrobras. Então vamos a algumas perguntas, Júnior? Boa tarde, pessoal. Primeira pergunta, Fausto, é do Denis e do Carlos, Sula 11. Então, Sul América nos deu uma bela indicação de bull trap, né? Eu tive de olho nela, mas infelizmente ela escapou debaixo das minhas barbas aqui. Eu fiquei aguardando um pouco, uma confirmação, e aí quando veio esse candle aqui, já não dava para vender mais, enfim. Mas estávamos aqui até com programação a bull trap, stop acima da primeira resistência no diário, que seria aqui. Mas enfim, eu achei que aqui não dava para vender ainda, porque ele poderia estar fazendo apenas um pullback aqui, enfim, não vendi. Um pouco de dor de cotovelo aqui. Mas acho que nós tivemos uma belíssima indicação, uma importantíssima indicação de baixa, e acho que os preços estão caminhando aí para aqui, ó, para a parte de baixo desse processo de essa tendência lateral aí em que eles se encontram faz bastante tempo já, né? Então acho que é isso aqui que está acontecendo, e acho que eles estão caminhando inicialmente para 13, depois vem aqui para 10. Esse bull trap aqui é muito importante, é a mesma coisa, né? Uma resistência muito importante. Por que a resistência é importante? Olha, simples, porque a penúltima vez que ela chegou aí, os preços caíram 30%, aproximadamente. Última vez que os preços chegaram aí, caíram
23%. Portanto, esse é um nível de resistência, que significa que quando os preços chegam lá de novo, os preços voltam a cair. Quer dizer, as pessoas entram vendendo, porque foi bom vender nas duas últimas vezes. Aí os preços romperam esse nível e boom, bull trap. Mas ainda assim, fizeram como se fossem fazer um pivô de alta, né? Romperam o último topo e voltaram a cair e adentraram aí totalmente, completamente. Então isso é uma indicação muito importante de baixa, tá? Por isso estou baixista, curto, médio e longo prazo. Talvez no curto prazo a gente possa agora tá vendo aí o início de uma acumulação. Mas não se iludam, qualquer coisa desse tipo aqui que acontecer é a oportunidade da venda para esse cara. Se ele nos der o privilégio de nos apresentar uma bandeirinha por aqui, não vai ser uma bandeirinha, porque a queda também não foi uma quedinha, a queda foi 15% em apenas 22 dias, é muita queda, não é? Então pode se esperar uma bandeira um pouco mais, ou um processo de realização de lucro um pouco mais elaborado. De repente até isso aqui pode se transformar num triângulo, numa flâmula, isso aqui pode correr um mês talvez, né? Mas eventualmente aí quando rompe isso aqui a gente vende com stop logo acima dessa reta ou logo acima do topo aqui, e aí a projeção é esse cara aqui para baixo que vem dar aqui nesse último fundo que é 13, né? Então é para lá que nós achamos que está indo, que estão indo os preços, mas antes ele, se Deus quiser, vai nos dar aí uma indicaçãozinha, uma colher de chá para a gente fazer uma venda. Pois não, Júnior? Próxima é do Javier, o IBR4. Não, 4. O IBR4. Muito bem. Então, ó, rompeu, né, boom para baixo, e esse processo todo aqui é uma acumulação de continuação, e aqui é claro, né, ela já fez um movimento de baixa, depois fez outra perna, e agora está fazendo a acumulação, o que seja que ele vai fazer, depois de ter completado o movimento que aconteceu depois dessa acumulação, que a gente pode chamar de retângulo, talvez, ou um triângulo, né? Dá-se aí o nome que se queira, mas de repente vamos ver se a gente une aqui, ó, esse aqui com esse aqui com esse, pronto, temos vamos ver de longe assim, que a gente vai ver que nós desenhando aí um triângulo, não importa, isso é uma acumulação de continuação desse nome que desse. Ele andou dando aí umas indicações legais de baixa, uma delas foi essa aqui, ó, quando o mercado rompido essa reta, ele voltou, teve um pullback para essa reta e teve esse shooting star, essa foi uma grande indicação de baixa, né? Depois abriu-se gap, etc. E tal. Eu acho que essa acumulaçãozinha aqui pode muito bem ser a B de uma ABC. Os preços podem subir aí para 2,70, 2,80, mas eu não me animaria muito com a eventual alta Oi, não. A gente tem um reto para traçar aqui. É difícil, né? É daqueles que está acumulando aí. Então temos essa reta, aí pode eventualmente estar num processo de ir buscar essa reta agora. Não dá para saber. O que a gente pode, se você está com ideia de comprar, o que se deve fazer é ficar de olho no processo dessa retinha aqui. Um pouco a liquidez, hein? Veja o intraday dele, não está dos mais bonitos, não. A gente pode traçar essa reta aqui e ficar de olho nisso aqui. Se tivermos aí uma confirmação legal do rompimento dessa reta, o ideal seria que os preços, estou aqui mostrando o intraday, né? Os preços viessem aqui, depois rompessem a reta, e daí voltassem, fizessem um pullback na reta, e daí viessem para cá, e ainda assim fizessem uma bandeirinha aqui, aí escapa, opa, agora é bom, compra aqui, um stop embaixo da antiga reta, né? Aí eventualmente você pode ter um trade legal, porque o stop vai estar perto
e você tem uma boa avançada aí de potencial, né? Mas vê-se que no longo prazo é complicado, né? Porque nós estamos exatamente no meio aqui desse processo todo aí, enfim. Então é isso, não dá para falar muita coisa não, mas parece que a gente vai ter um pouco de alta aí no curto prazo e médio e longo prazo indefinidos. Júnior? Cruz 3 do Felipe Fausto. Souza Cruz, nós estamos com uma posição de venda, né? Se não me falha a memória. Estamos com uma posição de venda, fomos estopados hoje, vendemos de novo. Eu tinha apertado o stop aqui para essa faixa aqui acima desse nível, e os preços hoje tocaram nosso stop, mas logo depois fizeram um shooting star na reta de resistência. Então o que nós fizemos hoje foi retomar a posição de venda, né? E o stop logicamente está acima da reta. Então por que fizemos isso? Porque, vejam, quando vendemos aqui, no dia 13, vendemos por conta de bandeira de baixa após bull trap. Então vamos analisar aí no diário que é a bandeira de baixa após bull trap. O bull trap o que foi? Foi o rompimento desse nível aqui e os preços depois voltando para dentro. Então nós tivemos o bull trap e eu estava imaginando que nós tivemos uma bandeira de baixa aqui. Essa bandeira de baixa acabou não sendo uma bandeira de baixa, os preços subiram, isso aqui foi por conta da última pesquisa, né? E deu esse avanço bastante violento nos preços. Isso aqui acabou pulando nossos stops, nós fizemos uns day trades aqui no meio. Na verdade compramos, liquidamos aqui porque o stop estava aqui, liquidamos aqui, acabamos vendendo de novo aqui e acabamos pondo o stop lá em cima e tínhamos, vou voltar para o gráfico aí, já está no gráfico diário, aí nós então tínhamos apertado o stop, acho que foi um erro, e foi estopado e nós então fizemos o stop acima da reta. Por quê? E no intraday, como eu disse, os preços seguraram na reta. Então, se eles seguraram na reta, entendi que o stop estava mal colocado, vendi de novo e pus o stop logo acima desse nível aqui. Eu acho que a indicação mais importante é o bull trap, né? Esse nível aqui é um nível divisor de águas, né? Porque é o fundo desse topo principal aqui que aconteceu, esse é o gráfico diário do Souza Cruz. Se a gente vê, a partir de nós temos essa reta que vem a partir de 98 aqui, puxa vida, Fibonacci começa em R$5, foi feita uma formação de topo, então isso tudo é ponto para que a gente esteja vendo aí o começo de uma tendência de baixa, de longo prazo, né? E nesse processo de tendência de baixa, os preços adentraram esse antigo suporte e tomaram uma patada do urso aqui, né? Houve esse pullback. Aí teve esse episódio aqui das eleições, né? Quer dizer, da pesquisa que deu crescimento do Aécio e a Dilma caindo, os preços subiram, mas a gente vê que eles subiram e depois tomaram essa patada do urso aqui, e agora estão respeitando essa reta, então eu acho que o ponto a indicação principal é os preços terem subido, rompido a resistência e voltado, né? Agora nós estamos passando por esse percalço aí da pesquisas eleitorais, mas eu continuo confiando bastante nessa indicação de bull trap aqui e acho que os preços estão caminhando. Hoje tivemos um candle de indefinição, né? Rompimento dessa reta eu acho que é bastante significativo. E aí, nosso objetivo de baixa é 18,80, que é esse fundo que aconteceu em fevereiro. Baixistas aí, portanto, curto, médio e longo prazo, aí em Souza Cruz. Júnior. Próxima pergunta do Roberto, RADL3, Raia Drogasil. Raia Drogasil, no diário,
está fazendo uma acumulação que tem toda a característica de que vai dar continuidade ao movimento que a precedeu. Se bem que essa acumulação está acontecendo aqui, ó, embaixo do antigo nível de suporte, que agora passou a oferecer o nível de suporte dessa formação de topo aqui, topo triplo, ou sei lá, depois que eu vou. Eu estou questionando um pouco o que eu acabei de falar, porque nós temos um processo aqui muito claro de A, B, C. Quer dizer, uma perna, uma correção e outra perna, muito próximas, né? Então isso aqui, não sei, está me parecendo talvez uma ABC de pullback para esse nível aqui. E essa acumulação que no longo prazo parece um retângulo, na verdade, se for isso, então nós podemos também estar presenciando isso aqui. Quer dizer, aí o mercado chega lá, rompe aqui, e aí a partir daqui ele passa a se acumular, né? E não a partir daqui que ele passa a se acumular. Primeiro ele cai para daí se acumular. Então a diferença é essa aqui, ó. Quando a gente tem uma acumulação aqui, ó, muitas vezes acontece isso, o mercado começa a cair, e aí faz uma acumulação, e daí volta a cair. Acontece que muitas vezes essa acumulação aqui se confunde com uma possibilidade de um triângulo simétrico que seria autista, né? Então, tem um pouco de dúvidas, mas de qualquer maneira a gente pode usar, por exemplo, o intraday para ficar de olho nesse processo aí. E esse processo é saber quem vai ganhar essa batalha. Aqui no intraday fica mais claro isso que eu estou falando para vocês, né? Parece que nós tivemos uma queda primeiro, o cara deixou o topo lá, né? Aqui no começo de abril, ele caiu e aí ele começou a andar de lado, né? De qualquer maneira, a gente tem que ficar de olho no fundo e no topo dessa acumulação aqui, que sem dúvida nenhuma é um retângulo aqui no intraday. Então, olha, na verdade eu retiro o que eu falei, eu acho que isso aqui, agora olhando o intraday, realmente está com muito mais cara de ser uma acumulação de continuação desse movimento de baixo aqui, não uma acumulação desse tamanho aqui, que vai dar continuidade a esse movimento aqui. Até porque esse movimento tem cara de ABC, né? Porque se fosse para ser 1, 2, 3, 4, 5, nós teríamos tido uma acumulação aqui mais parecida com esta aqui, né? E essa aqui já não é, porque isso aqui está se estendendo muito mais tempo, né? Então eu acho que isso aqui está muito mais para uma A, B, C, e agora 1, 2, 3, 4, 5, para baixo. Uma onda impulsiva para baixo. Então, eu acho que baixistas aí no médio e longo prazo e indefinido para baixa no curto prazo aí, no caso do Brasil. Eu volto no gráfico diário aqui e também quero mostrar que, apesar da liquidez ter acontecido aqui só a partir de 2008, 2007, quando já teve algum tipo de IPO, né, os preços vêm lá de baixo, né? E temos uma alta aí muito significativa, né? 41.000%, né? Mesmo se a gente vem do fundo do subprime para hoje, a gente tem 720% de alta. Do fundo do subprime para o topo, nós temos 960, quase 1.000% de alta, né, gente? É muita alta. Né? E, quer dizer, aí eu acho que realmente isso aqui pode muito bem ser apenas um pullback para esse nível de resistência e os preços daqui venham para baixo novamente. Júnior, quantas perguntas mais temos? Fausto, temos mais, agora é ELPL4 e temos mais 6 perguntas. Ok, vamos fazer um jogo rápido então, para ver se a gente consegue passar por todas elas. Ok. ELPL4, estamos nesse nível aqui, bastante significativo, por essa queda bastante violenta, para voltar aí para, digamos, aí para o meio de campo. E no meio de campo, romperam esse nível, desromperam, romperam de novo, desromperam. Não tenho a menor ideia do que vai acontecer com isso aqui.
Aparentemente esse processo aqui tem cara de deriva, então acho que não vão romper esse topo aqui. Estou chegando próximo de um topo importante, que é esse topo de dezembro do ano passado, após o qual os preços caíram 30% e 40%. Né? Então, nesse processo de deriva, eu acho que não rompe esse nível. Acho que nós estamos em vias de ter uma correção um pouco mais acentuada, pode trazer os preços aí para 8,80. Se continuarem a subir, vão ter que testar a resistência aí, que está na faixa de 11,60 a 11,90, 12, né? 11,60, 12. Não dá para falar mais nada disso. Júnior. Próxima pergunta é LIGT3 Lite, do Santos. Também estamos nesse processo que os preços estão no meio de campo aqui, né? Então, estamos no meio de campo. O que dá para a gente fazer aqui? Ó? Passamos isso aqui. Estão subindo desde 2000 de fevereiro. Aqui subir, andando meio de lado aqui. Agora tivemos uma alta bastante acentuada. Não dá para saber. Os preços estão se aproximando aqui desse nível de resistência do topo principal, quer dizer, não é do topo principal, mas é desse último topo importante aqui, de 2012, começo de 2012, importante porque depois disso caíram quase 50%. Né? E vamos traçar essa reta. Seria mais ou menos isso aqui, né? Tivemos uma reversão aqui, uma reversão importante porque o contexto dela é importante porque está próximo ali desse topo aqui. São dois topos aqui que aconteceram em 2011 e estamos próximos do topo principal também, né? Então qualquer formação de reversão aí de candlestick é importante. Então tivemos essa formação, foi um engolfo aqui. E agora, esses últimos 4 dias tem cara de bandeira de baixa. Se isso é uma bandeira de baixa, acho que tem chance dos preços caírem, colocarem um máximo. Se caírem, podem romper essa pequena retinha aqui. Se romper essa pequena retinha, podem corrigir pelo menos Fibonacci desse processo de alta, possível chegarem até 19. Temos uma correção um pouco mais acentuada depois dessa alta bastante violenta que nós tivemos a partir de fevereiro, que fez os preços subirem 70% praticamente, né? Então acho possível aí, depois dessa formação de reversão aí de candlestick, termos uma correção mais acentuada. Se tivermos um rompimento dos 23,20, o que é o topo dessa reversão, os preços aí vão para 24,50, que vão testar o topo principal aqui, né? Fora isso, não dá para dizer nada. Júnior. Próxima, Ciel 3. Ciel, mares nunca dantes. O que é esse cara aqui? Vamos lá. Cielo, IPO 2009, tendência de alta. Eu fiz esse exercício aqui em outra quinta técnica. E aqui temos uma perna bem definida, né? Aí aqui temos outra perna bem definida. E aqui podemos ter outra perna bem definida. Eu acho que a gente está indo aí para 49, possivelmente 50 reais nesse processo de alta. Fora isso, não tem o que falar. Cata imagens nunca são obrigados. Se a gente quiser fazer, talvez a gente pudesse pensar em colocar essa amplitude para cima a partir daqui, que é essa perna aqui, ó. Então o que eu estou fazendo? Eu estou apenas constatando que, não, isso aqui é longo prazo, né?
um ano de oscilação. Mas de 2012 não, quase um ano de oscilação. Mas eu fico comparando, né, comparei com a posição lá em hold dessa ação, pode ter como meta uma outra perna igual a essa, os preços subiriam para 54 pontos. Temos uma grande acumulação aqui no ano passado, né? Rompeu-se esse nível. E aí aqui a gente tem uma perna aqui, outra perna. E se a gente fizesse mais uma perna dessa aqui, para fazer uma das 5 desse processo, batida aqui assim, nós vamos chegar lá. É isso aí. Duas projeções aqui, duas projeções. Primeira aí 49,50, segunda 58,60 para Cielo. Logicamente, sempre acompanhando essa reta aqui, se os preços romperem essa reta, chance de ter uma correção mais acentuada, eventualmente para a reta suporte de longo prazo. Né? É o que dá para falar, Júnior. Próxima é BBSE3, do Caio. Pois é, estou de olho em Banco do Brasil para uma possível venda, porque essa acumulação tem toda a característica de bandeira de baixa, e acho que hoje o fechamento na mínima do dia... Fausto, desculpa, não é Banco do Brasil, é BBSE. BBSE, mas agora já foi Banco do Brasil, já voltamos para BBSE. Então o Banco do Brasil, acho que está nos dando aqui uma boa indicação, cara, bandeira de baixa. Eu estava vendo um intraday aqui para ver. Não, já estava dando essa indicação durante o pregão, né? Acho que isso aqui tem toda a característica de bandeira de baixa, e se nós temos uma bandeira de baixa, nós vamos ter um trapzinho aqui, né? Esse é um nível importante que foi rompido de resistência, porque nós tínhamos também esse topo de abril de 2013 aqui, dois topos no mesmo nível, um topo no meio, isso aqui está com cara de formação de topo. Bandeira de baixa, está adentrando, bull trap nessa resistência aqui, os preços devem cair aí para 21,50 no Banco do Brasil. Estou baixista, curto, médio e longo prazo do Banco do Brasil. E agora, BBSA? SE ou SA? SE. BBSE. BB Seguridade. Tá. Não diz isso faz tempo. IPO em 2014, 13, será? IPO em 2013. Quem pergunta? Caio. Caio. E eu sei lá. Rapaz, esse troço está subindo. Vamos ver aqui o que dá para a gente fazer. Ele traça uma pequena retinha aqui. Tem pouco tempo de gráfico, né? A gente traça uma retinha aqui, daí a gente puxa uma reta guia para cá. Olha, parece que ele está meio extrapolado aqui para cima, né? Teve uma reversãozinha aqui, uma pequena indicação de candlestick. Sei lá, não sei. Podemos estar vendo 1, 2, 3, 4, 5. Chance dele voltar aqui para a reta suporte é 27. Então, se você está com posição nesse cara aqui, aperte seu stop. Eu pulei meu stop abaixo de 31. É o que dá para falar, Júnior. Fausto, agora é o índice financeiro. Eu só me esqueci de pegar o código antes. Eu tenho aqui, tudo bem. Tá. O índice financeiro, né? Tá com a cara feia, né? O índice financeiro está aqui. IFNC. Vamos pegar esse último período aqui. Bom, o que está acontecendo? Ele está aí fazendo novos topos, né? E rompeu esse último topo. Vejam que aqui, ó, em outubro ele também tinha rompido um topo, faz um pullback aqui, volta e entra para dentro. Isso foi um bull trap, e o bull trap resultou numa queda de 18%, quase 19%. Agora o que ele fez? Ele rompeu esse topo. Primeiro que ele rompe esse topo. Esse topo é importante porque, na verdade, esse topo aqui é importante porque é esse cara aqui também, né? Esses dois níveis aqui. O mercado chega, ele rompe esse nível e, bem, pode ter sido um pullback para ele ir embora, mas aí rompe esse outro nível aqui e volta a cair.
Então, se ele vier abaixo desses 4.850 aqui, ele vai dar uma espécie de bull trap aqui também. E aí pode estar indicando que vai testar o 4.600. E se adentrar o 4.600, aí ele dá um bull trap nesse processo todo aqui, aí já começa a ficar mais complicado, né? Mas ele está numa tendência de alta, e a tendência de alta vai terminar quando acabar. E é o que dá para falar. Não dá para a gente dizer assim. Bradesco eu acho que deu uma indicação de baixa, nós até fizemos uma venda de Bradesco ontem. Bull trap no topo principal. Vejam o que aconteceu em Bradesco. O topo principal está aqui. Tá? O topo principal está aqui. Rompeu e desrompeu. Aí ele voltou a subir, mas quando ele penetra para dentro dessa antiga resistência, ele confirma esse bull trap aqui. E fora que faz esse processo todo aqui, tem uma cara de formação de ombro esquerdo, cabeça, ombro direito. Né? Hoje parece estar confirmando que ele... Então, são pequenos detalhes, né, que a gente vai vendo no dia a dia, mas que você tem sempre que analisar no prisma do longo prazo. Né? Quer dizer, saber o que está acontecendo. Né? Então, por exemplo, o que eu sei de Bradesco? Eu sei que essa reta aqui foi rompida, mas não é uma reta, isso aqui é, pelo amor de Deus, isso aqui é a reta, né? Isso aqui é uma senhora de uma reta, que mostra que esse processo que começou lá em 1995 foi rompido, pelo amor de Deus, isso aqui foi rompido, então, bom, eu tenho direito, eu não sou analista técnico, eu tenho direito de meter um Fibonacci aqui, e falar, nossa senhora, o primeiro número de Fibonacci é R$6, poxa, então, bom, isso é por longo prazo, mas, poxa, isso tem potencial de cair aí, né? Então, principalmente se essa reta for rompida, não importa onde ele vá, talvez ele venha corrigir apenas a alta da era Lula, que começou aqui em 2002, e aí então ele venha só para o fundo do prime de novo, onde começa o primeiro número Fibonacci aqui, mas de qualquer maneira nós estamos falando de 11,50, 11,50 para o nível atual é queda de 64%, pelo amor de Deus, né? Então isso aqui são indicações para que eventualmente quem está em buy and hold em Bradesco possa ter uma luz para pensar em diminuir a sua posição, né? Eu não ficaria comprado numa ação dessa, nesse nível, nem a pau, nem sob tortura. Por quê? Porque eu perderia esse pedaço aqui e falaria, bom, eu caio fora agora, e teria caído fora quando esse nível aqui provavelmente foi rompido, que é o fundo da bandeira de baixo, da eventual bandeira de alta, né? E põe um stop para comprar aqui de novo, quer dizer, eu perco esse cara aqui, deixo de ganhar, né? Depende de onde eu comprei, mas eu deixo de ganhar isso aqui para me proteger de perder isso aqui. Porque o que acontece, minha gente, é que as pessoas morrem de medo de deixar de ganhar, mas elas simplesmente não têm medo de perder o que já tem, né? Eu vou pedir licença um pouquinho, preciso atender um telefonema, porque é um processo um pouco delicado de família. Só um minutinho. Oi, Bia. Ok. Tchau, tchau. Muito bem, não é nada grave, infelizmente. Primeiro telefonema que eu atendo em todas as quintas técnicas, vocês podem imaginar que um probleminha no céu. Não é nada de se preocupar. Muito bem, então é isso. Bradesco deu uma indicação de baixa, o Itaú já não deu essa indicação assim tão clara, porque o topo principal está aqui e ele ainda não adentrou aqui a antiga zona de resistência do último topo, né? Teria que vir abaixo dos 31,20 aí para configurar esse processo aqui como bull trap, mas eu estou de olho, então realmente o índice financeiro está meio problemático aí. Júnior, última, né? Isso. As minhas contas? Exato. Diga. FHRR.
RE3, fertilizantes Heringer. Fertilizantes Heringer, nós vamos traçar uma reta lá de cima para cá, é o que pode segurar esse ímpeto aqui desse processo que deve ter sido o resultado de algum fator fundamental aí, bastante autista, que eu não sei qual é. Quem perguntou provavelmente sabe, houve um gap e os preços estão se acumulando agora, uma acumulação que tem característica de bandeira de alta e que deve dar continuidade ao movimento de alta com os preços subindo para a próxima resistência, que é esse topo de abril do ano passado, está aí próximo de 12,50, 13, essa resistência aqui é para lá que eu acho que eles vão. Não dá para descartar a possibilidade de eles fecharem esse gap aqui, né? Mas parece que não tem nada aqui de candlestick assim significativo. Isso aqui eu acho que está segurando aí um processo de realização deste lucro aqui, e assim que funcionar a necessidade de realização desse lucro, os preços retomam a tendência principal e vão lá para os R$13. É isso aí, minha gente. Eu agradeço aí a presença de vocês e desejo um bom jogo para nós, Brasil, aí no próximo sábado. Vamos ver se a gente passa pelo Chile, e eu vejo vocês na semana que vem. Um abraço, boa noite.